Aula de matemática, vamos falar sobre a numeração romana. Então, aqui nós temos já uma representação, né, da numeração romana. Então, nós vamos aprender hoje que os romanos, que foi um povo bem antigo, que viveu há muito tempo lá em Roma, né, que foram esses povos aí que inventaram a numeração romana, eles usavam letras para representar os números, tá bom? Então, aqui nós já temos uma representação, ó. O número 1, né, representado pela letra I, o 5 pela letra V, o 10 pela letra X, o 50 pela letra L, o 100 pela letra C e o 500 pela letra D e o 1000 pela letra M, tá bom? Vamos entender um pouquinho então como que se deu esta invenção aí dos romanos, tá? Antes disso, vamos conhecer um pouquinho quem eram esses antigos romanos, né? A gente costuma ver na televisão, em filmes, os romanos com dessa forma aqui que está sendo apresentada nessa imagem, né? Então, homens com barbas, né? Usando enrolados, o corpo enrolado como se fosse lençóis, né? Então, os romanos, eles eram pessoas comuns, tá bom? Tinha, claro, lá as pessoas que eram os mais abastados, ou seja, os mais ricos, né? Mas tinha aqueles que eram pessoas comuns, que viviam ali na cidade e tinha toda a sua vida, sua rotina diária, tá bom? Quando nós falamos assim, Império Romano, por que se chama Império Romano? Porque os romanos, como eu já falei, eles foram uma civilização que existiu. Eles existiram, esse Império Romano existiu por 500 anos, cerca de 5 séculos, tá? Aproximadamente. Eles surgiram mais ou menos no ano 40 a.C., tá bom? Esses homens, essas pessoas, esses antigos romanos, eles se tornaram muito poderosos porque o que eles mais faziam era ir conquistando terras, conquistando espaços, né? Então eles lutavam, eles mandavam todo o exército deles para poder conquistar lugares. Então, muitos lugares fora ali de Roma, fora até mesmo da Itália, porque Roma fica na Itália, tá bom? Ainda existe essa cidade chamada Roma, que fica na Itália, e ela fica na Itália. Então, o que acontecia? Os romanos, eles iam lutando, iam conquistando terras e mais terras, fora até mesmo da Itália. Então, por isso que chamava assim Império Romano. Então, por exemplo, eu sei que lá em Jerusalém era um lugar, Israel, né, era um lugar que lá na época em que a Roma era muito forte, era um terreno, era um lugar, um espaço que era governado pelos romanos. Então, Roma tinha poder sobre aquele lugar. Então, Roma recolhia impostos daquele lugar. Roma que governava tudo, tá bom? Então, Roma tomava conta daquele espaço e ganhava muito dinheiro, tirava toda a riqueza daquelas terras onde eles conquistavam, tá bom? Então, esses eram os antigos romanos. E por isso que a gente conhece como Império Romano, porque cada lugar, cada terra, cada povo que eles iam conquistando, eles contavam como faz parte do Império Romano. É nosso, tá? Aqui eu coloquei algumas imagens só para vocês entenderem um pouquinho como eles viviam. Então, olha, aqui eram os gladiadores, né? Existiam essas lutas em que muitas pessoas iam para assistir às lutas destes homens. E a maioria das vezes eles lutavam até a morte e vencia aquele que sobrevivia, que não morria, tá? Nos filmes costuma mostrar essa luta como que acontece entre escravos, né? Até tem um filme chamado O Gladiador que mostra lá escravos lutando, né? Escravos de Roma. Só que na verdade a história real conta o quê?
que até os donos dos escravos, eles gostavam de lutar. Eles queriam estar ali e mostrar a sua força, as suas artimanhas na hora de lutar e para vencer, tá bom? Então era muito comum ter esse tipo de luta. O comércio, né? Então eles viviam do comércio, da venda daquilo que eles produziam, tá bom? Claro que tinha lá um imperador romano, que era sustentado pelo povo, mas o povo em si, eles exerciam a atividade da pecuária, a atividade da agricultura, tá? E eles vendiam isso ali entre eles, tá bom? Aqui é a representação do comércio. Esta outra imagem é o que? Eram as moradias desses povos romanos antigos. Então, normalmente aqueles que eram mais abastados, que eram ricos, né, eles moravam em casas térreas. Já as pessoas mais pobres, eles viviam assim, ó, em pequenos prédios, né, eram construídos no máximo em 6 andares, não podia passar disso, e eles viviam assim, cada um tinha o seu apartamento. Então, nós podemos achar que apartamentos é algo moderno, né, mas não, isso há muitos séculos atrás, os romanos já faziam uso desse tipo de moradia, tá bom? Ó, tá vendo? Aqui mostra mais ou menos como era dentro, como eles viviam, tá bom? Vamos ver mais um pouquinho. Nesse próximo slide aqui mostra, né, eu escolhi essa imagem do exército romano. O exército deles era muito forte, eles eram muito valentes, então eles lutavam mesmo. Eles, assim, para conquistar outros lugares, outras terras, então muitas vezes eles matavam as pessoas que moravam naquele lugar, as pessoas que não queriam ser escravos deles. Normalmente, os lugares onde eles conquistavam, as pessoas que eram daquele lugar, se não se declarasse apoiando o Império Romano, eles se tornavam escravos dos romanos, tá bom? Isso quando não eram mortas. Nesta outra foto, mostra o quê? Que os romanos eles gostavam muito de fazer estátuas deles mesmos, tá bom? Então, é muito comum nós vermos estátuas assim em filmes, em imagens na internet, por exemplo, as estátuas toda branca. Mas a história conta o quê? Que eles pintavam sim essas estátuas, como está essa aqui do lado, tá? Eles colocavam cor também nas estátuas. Então eles faziam estátuas de várias coisas, faziam estátuas do governador, faziam estátuas de pessoas que se destacavam na cidade, até às vezes um morador, ele queria fazer uma estátua dele, ele mandava fazer, tá? Eles faziam muito isso, que era para ficar como uma recordação, né, na memória do povo, essas pessoas que eram importantes para a sociedade naquela época. Essa outra imagem, gente, é até engraçado, né? A gente vê aqui, ó, pessoas, né, deitadas e comendo. Olha só, né? Esse tipo de festa acontecia na casa dos romanos quando eles recebiam visitas. Então, era uma forma confortável que eles encontravam de se alimentar, de ficar ali conversando. Em dias comuns, eles sentavam em mesas mesmo, como nós sentamos, mesa com cadeira, tá? Agora aqui, quando tinha festas, eles gostavam de ficar nesta posição aqui e eles se juntavam, né? Assim, ali passavam horas comendo, conversando. E uma coisa que os romanos gostavam muito de fazer era comer. E eles comiam muito, tá bom? Aqui nós temos um pouquinho das ruínas do Império Romano. Então, nos dias atuais, né, em 2020, se nós formos visitar a Itália, lugares que vão ser indicados para que a gente visite, para que a gente conheça a história, vai ser o Coliseu, que é essa estrutura aqui. Tá vendo que ela tá até faltando parte, porque ela existe há muito tempo, e ela, nesse espaço, era onde aconteciam as lutas dos gladiadores, tá? Este outro espaço é conhecido como a cidade de Pompeia, as ruínas que sobraram da cidade de Pompeia, tá? Pompeia
foi uma cidade que foi destruída pelo vulcão chamado Vesúvio, que fica lá na Itália, tá? Esse vulcão, ele entrou em erupção e aí, o que aconteceu? Toda a lava dele, tudo, a fumaça, acabou vindo para a cidade, destruiu e morreram muitas pessoas, tá bom? As pessoas foram cobertas por cinzas e acabaram sendo sufocadas e imagine, a temperatura alta também, tá bom? Então, muitas pessoas morreram nesta época aí em que o Vesúvio entrou em erupção e acabou destruindo Pompeia. Esta cidade ela foi destruída no ano 79 depois de Cristo, tá bom? Então faz cerca de 1940 anos mais ou menos, tá bom? Que esta cidade foi destruída pelo Vesúvio. E ainda existe estas ruínas lá na Itália, tá bom? Lá nessa cidade chamada Pompeia. No caso, o Coliseu ele está em Roma, tá? São cidades que ficam na Itália. Até na apostila, na página 193, tem lá a imagem do Coliseu. Dá uma olhadinha aí na sua apostila. A imagem do Coliseu, né, apontando ali para Roma, e tem Pompeia apontando para a cidade de Pompeia, tá bom? Vamos lá. Então, a gente falou um pouquinho aí das curiosidades sobre os antigos romanos, né? E aí, como que os romanos, eles representavam esses antigos romanos, como que eles faziam as representações do modo como eles viviam, como eles faziam para contar, né? Para poder fazer seus cálculos. Então, assim como outros povos antigos, os romanos, eles também utilizavam muito de escrita nas pedras, nas rochas, tá bom? Então, por exemplo, eles queriam muitas vezes contar quanto as coisas que eles tinham, eles anotavam ali na pedra, faziam desenhos, tá bom? Eles utilizavam dessa técnica também. Outras técnicas que eles usavam antes de inventar os números, antes de inventar a numeração romana, eles usavam cipós. Tá vendo aqui? Aqui eu coloquei uma imagem com alguns cipós aqui da natureza, que eles iam dando nó, né? E aí, tipo, um nó era a representação de algo que eles tinham, 2 nós era a representação de outra coisa, porque eles não conheciam ainda, não tinham inventado ainda o número 1, o número 2, tá? Eles também usavam ossos de animais para poder marcar, era um lugar onde eles faziam registros, porque lá no ano de 47 antes de Cristo, né, quer dizer, há mais de 4.000 anos atrás praticamente, não existia o papel, então eles usavam pedra, ossos, eles inventavam várias formas para poder fazer os seus registros, tá bom? Aqui, olha aqui, eu achei esta imagem onde tem uns pauzinhos, estão vendo? Então, eu acredito que aqui eles estavam contando alguma coisa. Olha aqui de novo, ó, tá vendo? Eles iam marcando para fazer a contagem de alguma coisa. Eu imagino, como aqui perto tem, ó, desenho de alguns animais, pode até ser que eles estavam, tipo, colocando um pauzinho para cada animal que eles tinham aqui. Aqui pode ser uma outra coisa que eles estavam contando, tá vendo que tem uma representação de alguma coisa aqui que eles também estavam contando, tá bom? Então era desta forma que eles registravam nas pedras ou nos ossos. Então, como que aconteceu, né, essa invenção aí da numeração romana? Nós já vimos o quê? Que eles faziam registros de diversas formas, né? Ou seja, dando nós em cordas ou cipós, riscando ossos em pedras, criando desenhos ou símbolos. Então, e cada povo, então os romanos eram um povo, então eles utilizavam uma maneira de fazer seu registro. Aí tinha os egípcios, que é um povo muito antigo também, usava a sua maneira de fazer registros, né? E os antigos romanos, eles inventaram um sistema de numeração chamado romano, tá? Nesse sistema, eles usavam, como eu já falei lá no início, os números eram representados por letras, e como foram os romanos que inventaram, nós conhecemos como algarismos romanos, tá bom?
Então, aqui, ó, observe na tabela as 7 letras do sistema de numeração romano e os valores correspondentes a elas no sistema de numeração decimal. Então, gente, olha aqui, ó, nós temos o 1, o 5, o 10, o 50, o 100, o 500 e o 1000. Então, a formação de toda a numeração vão ser usadas estas letras, não são usadas outras letras, tá bom? 1 sempre vai ser representado pela letra I maiúscula, o 5, o X. Então, vamos entender como que acontece esta combinação desses números, dessas letras, para formar os números. Então, vejam. Regras para escrever os números romanos. Primeira regra, as letras são escritas uma após a outra. Tá? Vem uma seguida da outra, uma do lado da outra. Segunda regra, quando há uma letra de maior valor seguida de uma de menor valor, somamos os valores. Então, vejam um exemplo. Ó, nós temos aqui o X e o V. O X, ele representa o 10. E o V, ele representa o 5. Isso quer dizer o quê? Que X mais V é igual a 15. Ou seja, x mais v é igual ao xv, que representa o número 15, porque é a soma do 10 mais o 5, tá? Olha aqui, ó, o 10 não vale x, o 5 não vale v, isso quer dizer que se eu fizer x mais v, vai dar 15, tá? Olha uma outra representação, x, x e i, representa o número 22, por quê? Um x é 10, o outro x é 10 de novo. O i é o 1, o outro i é o 1. Se somar 10 mais 1 mais 1, 22. Tá bom? Nós temos aqui o L, que é o 50, o X, que é o 10, e cada pauzinho deste aqui representa o número 1. Então, nós vamos ter o quê? O 63. Por quê? O L é 50, mais o X, que é 10, mais 1 e 1, 63, né? 50L e o X, 10, tá? E mais os 3, 63. O C, ele representa o número 100. Então, aqui, se eu tenho 100, o C e o I, então isso representa o número 101. Olha aqui, ó, C, o 100, mais o I, que é o 1, 101. E o M, que representa o número 1000, e o X, que representa o número 10, somando esses dois, eu vou ter o número 1010, ou seja, o MX, que é o 1010. Olha aqui, M, 1000, X, 10, certo? Deu para entender? Uma letra seguida da outra, né? E a gente sempre vai somar a letra de valor maior com a letra de valor menor. Vai somando para chegar no número que é pretendido, tá bom? Na representação romana, as letras I, X, C e M, que correspondem aos nossos números 1, 10, 100 e 1000, são as únicas que podem ser repetidas até 3 vezes desta forma. Então, somente o 1, 10, 100 e 1000, tá? Então, para representar o 3, eu posso repetir 3 vezes a letra I. Para representar o 30, eu posso repetir 3 vezes a letra X, que cada uma vale 10. Para representar o 300, eu posso repetir 3 vezes a letra C, que representa o 100. E o 3000, eu posso repetir 3 vezes a letra M, tá bom? Eu não posso repetir, por exemplo, o V, que representa o 5, o L, que representa o 50, e o D, que representa 500. Eu só posso repetir o 1, o 10, o 100 e o 1000, tá? É uma das regrinhas para escrever os números romanos. Eu sei que é bastante informação, isso daqui vocês vão aprendendo com o tempo, conforme for utilizando e vendo os números romanos no seu dia a dia, tá bom? Vocês vão ver que agora que vocês estão conhecendo, estão entendendo um pouco melhor sobre a numeração romana, vocês vão começar a observar mais isso no nosso dia a dia, nos lugares onde vocês vão. Terceira regra. Quando há uma letra de menor valor antes de um maior valor, subtraímos os valores. Então, por exemplo, eu tenho aqui o I, que vale 1,
E o V equivale 5. Olha aqui, ó, V, 5 e 1. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que tirar 1 do 5. Então, vai ficar valendo 4. Então, quer dizer que o I e o V é 4. O I e o X é 9. Quando o I vem do lado esquerdo, é sempre subtraindo. Nós vamos subtrair, tá bom? Então, o XL vai ser 40, porque eu vou tirar 10, eu vou tirar 10 de 50, aqui eu vou tirar 10 de 100, vai ficar 90, aqui eu vou tirar 100 de 500, vai ficar 400, e aqui eu vou tirar 100 de 1000, que vai ficar 900, tá? E 4, para representar quantidades maiores do que 3.999, colocamos um traço sobre as letras. Cada traço aumenta o valor da letra em 1000 vezes. Então, vejam, aqui eu tenho 4, ó, o I e o V é o 4. Se eu coloco o tracinho aqui em cima, como está nesta representação aqui, ó, o número passa a valer 4.000, porque esse traço em cima, ele multiplica o número, né, por 1000 em 1000 vezes. Então, 4 vai ficar valendo 4.000. Se eu colocar o traço aqui em cima do 9, vai ficar valendo o quê? 9.000. Se eu colocar o traço aqui em cima do 40, vai ficar valendo 40.000. E assim por diante, ó, 90.000, 400.000, 900.000. Se eu colocar o tracinho, tá bom? E olha essa informação. Os romanos não criaram um símbolo para representar o zero. Tá? Então, o zero não tem representação nos números romanos, certo? Vamos lá. Então, vamos fazer essa atividade aqui juntos para ir tirando dúvidas, certo? Vamos lá. Aqui. Agora você... Deixa eu só deixar um pouquinho mais escuro. Vamos lá. Agora você vai usar o que aprendeu sobre a numeração romana. O número 35, escrito com algarismos indo-arábico, corresponde a... Lembre-se que os algarismos do sistema de numeração decimal são chamados indo-arábicos, tá bom? São eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esses algarismos, da maneira como nós escrevemos, da maneira como nós usamos, eles são conhecidos como indo-arábicos, tá bom? E aí nós vamos representar o número 35, que é um número indo-arábico, na numeração romana, certo? Tá bom? Então, 35. Qual dessas opções aqui equivale ao número 35? Então, vejam. Vamos analisar. Nós sabemos que o X vale... Desculpa, tá rodando aqui. Peraí que pulou. Então, o X vale... Aqui nós estamos. O X, ele vale 10, né? Nós estamos vendo aqui na página 193. Você pode ir olhando na sua apostila, tá bom? Então, vale 10, tá bom? Se eu tenho 2x e um v, o v vale 5. O x vale 10 e 10 e o v vale 5. Então, aqui, qual número no indo-arábico representa? Representa o número 25. Então, não é esta opção, tá bom? Porque, entendeu, né? O x vale 10, com mais 10, com mais 5, porque o v vale 5. Então, é 25. Então, não é. Vamos ver a opção B. Nós temos aqui o 10 3 vezes, ó. 10 mais 10 mais 10 mais 5. Então, quanto nós temos aqui? 10, 20, 35. Então, vamos marcar essa opção aqui, porque deu o número indo-arábico que foi falado ali, certo? Que é o número que nós tínhamos que encontrar aqui na numeração romana. Vou colocar maiorzinho. Aí está. Vamos só somar isso aqui para saber quanto que daria. O x vale 10, o L vale 50 e o V vale 5. Então, que número que representa esse daqui? 10 mais 50, 60, com mais 5, 65. Então, não. O L vale 50 e o V vale 5, 55. Então, a resposta correta aqui é o B, tá bom? Deu para entender, certo? 2.
indique com um X a alternativa correta. Vamos analisar para poder descobrir, tá bom? Então, vamos ver. LXX é menor do que XL? Então, eu vou colocar aqui bem pequenininho, só para a gente não se perder e para vocês também, até que vocês fixem, né, assim, quanto vale cada letra. Então, eu vou colocar aqui, tá bom? Então, veja. Então, nós temos o L. O L, ele vale 50, tá bom? O X vale 10. E aí, eu vou colocar duas vezes, porque é LXX, certo? Aqui, eu já sei que vai dar o número 70, tá bom? E o XL, quanto que dá? O XL, então, vale, o X vale 10. Olha só, lembra da regrinha? Quando uma letra de valor menor vem antes de uma letra de valor maior, eu não vou somar, eu vou subtrair. Então, o que eu vou fazer? A letra de maior número aí é o L, então ela vale 50. Eu vou colocar 50 menos o X, que vale 10. Então, aqui, o XL, ele representa o 40, tá bom? Então, vamos pensar aqui nessa resposta. Se vocês quiserem marcar aí na apostila, como eu coloquei aqui, pode marcar também, tá? Mas se não quiser, também não precisa. Então, aqui, LXX é menor do que XL? Não, essa resposta está errada, porque o LXX, ele representa o indo-arábico 70. E o XL representa o indo-arábico 40. Lembrando que indo-arábicos são os números que nós usamos. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da maneira como nós os escrevemos, da maneira como nós contamos eles, tá bom? Vamos agora ver esse aqui de baixo. Vamos lá, eu vou copiar aqui para eu poder fazer a continha. Essa é uma maneira mais fácil de vocês encontrarem o resultado, tá bom? Então, vamos lá. O C vale 100. Então, eu tenho aí 100 mais 100, que é igual a 200, tá bom? E o D, gente? O D vale 500, certo? Eu estou olhando, vocês também podem olhar na tabelinha da página 193. Então, vamos ver. CC é maior do que o D? Não, porque CC representa o número 200 e o D representa o 500, então não é maior, tá bom? Não está correta essa alternativa. Então, vamos ver lá a letra C. A letra C, vamos lá. A letra D representa o 500 e o M representa o 1000. É até fácil, né? Porque 1000 começa com M, então é até mais fácil da gente gravar isso, tá? Então, vamos ver. D é maior do que M? Não, porque o D é 500 e o M é 1000, então não é maior, tá bom? Vamos terminar isso aqui. Vamos ver o D. Então, está incorreta esta alternativa C também. Então, eu acredito que a D é a que vai estar correta, mas vamos conferir. O X vale 10, certo? O L vale 50. O I vale 1. E o X vale 10. Lembrando, gente, eu coloquei aqui o sinal de mais, mas não é de menos, porque quando a letra de menor valor vem antes de uma letra de maior valor, eu vou subtrair, tá bom? E aqui também, ó, então 10 menos 50 e aqui vai ser 1 menos 10, tá bom? Então, quanto que vai ser? Aqui, ó, a resposta vamos pensar, 50 menos 10 é 40, certo? E 10 menos 1 é 9. O resultado disso, então, é 49. E quanto que vale o L? O L vale 50, tá bom? Então, o que quer dizer aqui? O XL e X é menor do que L? Sim, é menor do que L. Esse está correto.
Deu para entender? Eu espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, me pergunte, tá bom? Por favor. Vamos para a próxima. Aqui no exercício 3 está assim: registro em numeração romana, registro em numeração decimal. Então, quando nós vamos representar, por exemplo, aqui o 18. Como que nós representamos o número 18 na numeração romana? Né? Então, quais são os números que compõem o número 18? É o 10 e o 8. Então, eu vou olhar lá. É o 10 e o 8, que é 10 mais 8. Então, eu vou olhar lá na página 193, eu vou ver o quê? Que o X representa o 10, tá bom? Só que eu não tenho nenhum número que representa o 8. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que decompor o 8. Eu vou usar o V, que é do 5, e vou usar 3 vezes o I. Porque lembro que o número 1, o número 10, o número 100, o número 1000, é os únicos números romanos que eu posso repetir, tá bom? Então, esta é a representação da numeração romana do número indo-arábico 18, tá? Agora, eu vou representar esse número aqui, gente. Vamos lá. Eu vou fazendo junto para poder ir tirando dúvida, tá bom? Mas vocês vão ter atividades também para vocês fazerem sozinhos também, tá bom? Vai ter a lição de casa. Então, vejam, para vocês treinarem. Então, vejam aqui. Eu tenho a numeração ali romana X, X, I, tá? Então, vamos pensar. Um X vale 10. Se eu tenho 2, então eu tenho lá 10 mais 10, 20. 20 com mais 3 pauzinhos, vou ter o número 23. Ok? Entenderam? X mais X é 10 mais 10. E os 3 aqui, então vai ser... eu vou colocar aqui. Ó. Vai ser 10 mais 10 mais 3 mais 1 mais 1 mais 1, que é igual a 23, tá bom? Se você quiser colocar assim para ficar mais fácil, para você entender, pode colocar também, tá bom? Agora, vamos representar o número 37 em romano, tá? Então, como que vai ser a representação em número romanos? Então, nós vamos aqui, vamos fazer igual a gente fez. Vamos pôr o 37. Não tem o 30 na numeração romana, então eu vou ter que decompor. Eu vou usar o 10, tá bom? Então, eu vou ter que usar cada 10, então vai ser X mais X mais X, 3 vezes. Porque o 10 é representado pelo X. O X 3 vezes vai ficar 30. Com mais 7, eu vou ter que decompor o 7, porque o 7 também não tem. Então, eu vou colocar o V, que representa o 5, e os 2 Is, que representam o número 1. Formando, assim, o número 37, tá? Vamos fazer o próximo. Vamos fazer aqui do 66 já. O 66 é a mesma coisa, né? Eu vou ter que ver lá. Não tem 60, então eu vou usar o 50 mais o 10. 50 mais 10 vai dar 60. E o 6, gente? O 6 eu vou usar o 5 e o 1. Tá bom? Representando o número 66. L50, X10, V5, o I1, ok? Vamos para o próximo de numeração romana, depois a gente faz os outros. O 80, né? Mesma coisa, não tem 80 na numeração romana, então nós vamos compor este número. Então, nós vamos usar o 50, para fazer o 30, vai ter que usar o 10, 3 vezes.
ok? Essa é a representação do número 80, tá bom? Agora, do número 124. O 124, nós vamos representá-lo como? Primeiro, representar o 100. O 100, nós sabemos que é a letra C, tá bom? O 20, eu não vou conseguir representar porque não tem, mas eu vou usar o X. Eu vou ter que usar 2 vezes, porque cada X vale 10. Opa! Tá bom? E o 4, também não tem o 4. Como que eu vou representar? Eu vou usar o... Lembra que o 4 eu não tenho, mas eu tenho 5. Então, eu vou ter que tirar 1 do 5. E para tirar 1 do 5, que é um valor, uma letra de número maior, que é a letra V, eu vou colocar primeiro o I e depois o V. Porque eu vou tirar esse 1 daqui. Então, vai ficar 100. Vamos colocar aqui na frente, ó. Ele vai ficar assim, ó. 100 mais 10, mais 10, mais 1 menos 5. Que aí a soma de tudo isso dá 125. Tá bom? Porque eu tenho aqui, ó, 100 mais 10, 110, mais 10, 120, mais 1, 120, 121. Vou colocar aqui. Bom, na verdade, assim, gente, a gente tem que colocar mais 5 menos 1. Porque lembra que o número maior tem que sempre vir primeiro. Aí vai dar o 124, tá? Se você quiser deixar essa representação aí pra ficar fácil pra você entender, tá bom? Então, sempre representando um número menor, a gente vai colocar a letra de menor valor antes da de maior valor, tá? Vamos concluir aqui a de numeração romana. Então, aqui nós temos o 530. Vamos pensar aqui, ó. Então, nós temos o 500. O 500, ele é representado pela letra D. Então, nós vamos colocar o D. E o 30, nós vamos usar o quê? O X. 10 mais 10 mais 10, que vai dar 530. Certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido aqui como que eu formei esses números, tá? Qualquer dúvida, me pergunte. Fala, eu não entendi aquela atividade que você fez, manda um áudio para mim explicando de novo. Ou então, faça uma videochamada com a Pro que eu respondo, tá bom? Pode me chamar a hora que vocês precisarem. Vamos lá aqui, ó. Agora, vamos fazer essa representação aqui, ó. Do X, L, I. Vamos pensar. O X, ele vale 10, não é? Vamos já deixar esse 10 aqui, ó. Ih, apaguei. Vamos deixar o 10. Aí, nós temos o L. O L vale 50. Mais o I, que vale 1. Isso é igual a 61. Não, gente, desculpa. Falei errado. Olha só a confusão das letras, né? As letras de menor valor, que vem antes da de maior valor, eu vou subtrair. Então, eu vou pegar aqui, ó. O L não representa o 50, eu vou pegar o 50. Vou pegar o 50, vou fazer menos 10. Porque não tem o 10 ali, do X, mais 1. Que aí que vai dar 50 menos 10 dá 40. Com mais 1, 41. É isso. Tá vendo? Ó, só, como eu não inverti as letras, eu já fiz confusão. Então, assim, o X, ele vale menos que o L. O L vale 50 e o X vale 10. Então, eu tenho que tirar 10 do 50. Tá? Vamos ver o próximo. Aqui no próximo, vamos ver aqui os números. Primeiro, vamos colocar os valores das letras, né? O L vale 50, o X vale 10, tem 2 vezes o 10. Aí tem o do I mais o V que vale 5.
Então, aqui, ó, aqui é uma pegadinha, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? O V, ele vale mais que o 1. Então, eu tenho que inverter aqui. Eu vou ter que colocar 5 menos 1. Eu tenho que inverter a posição da letra para poder descobrir qual número está representando, tá? Então, então vai ficar 50 mais 10, 60. 60 mais 10 é 70. 70 mais 5, 75, menos 1 vai ser 74, tá bom? Vamos lá, tá vendo? Ó, tem que ficar atento. Então, eu acho melhor marcar assim, agora nesse começo, né, que nós não estamos tão treinados assim com a numeração romana, a gente fazer essa continha, essa representação de cada letra para poder chegar no resultado, tá bom? Vamos ver então, ó. O X vale 10, certo? O C, ele vale 100. Olha aí, ó. Presta atenção, hein? E o I vale 1 mais 1. Tem duas vezes. Lembrando aqui, ó, que a letra de menor valor, que vem antes da letra de maior valor, nós vamos ter que subtrair. Então, o que eu vou fazer? O X não é menor do que o C? Então, eu vou fazer o quê? O C, que é o 100, menos o X, que é o 10. Tá bom? Que vai dar quanto? 100 menos 10 vai dar 90. Com mais 1, 91. Com mais 1, 92. Ok? Esse aqui a gente já fez. Vamos para o próximo lá, pra gente encerrar. Ah, não, faltam dois ainda para encerrar. Vamos lá. Neste daqui, ó. Então, nós temos o C, que vale 100, tem duas vezes, não é? E temos o L, que vale 50. Esse tá fácil, hein? Esse vale quanto? 100 mais 100, 200. Com mais 50, 250. Super fácil esse, hein? Agora, o último. Este último, como que nós vamos fazer? O M, ele vale 1000. Mas o X vale 10. O I vale 1. E o V vale 5. Olha aí, ó. Olha a letra de menor valor vindo antes de uma letra de maior valor. O que nós vamos fazer? Vamos inverter. Vamos pegar aqui o 5, fazer menos 1. Tá bom? Então, ó. 1000 mais 10, 1010. 1010 mais 5, 1015. 1015 menos 1, 1014. Certo? Vamos lá, a gente já tá terminando já essa aula, tá bom? Vamos lá, gente. Como eu tava falando nos slides anteriores, agora que vocês estão vendo novamente, que eu acho que vocês já viram no segundo ano, os números romanos, vocês vão perceber que no dia a dia, onde você passa, é muito comum nós vermos os números romanos, tá? Por exemplo, tem relógios que os números são representados por números romanos, tá? Por exemplo, tem o nome dos papas da Igreja Católica são representados por número romano. Então, tem o Papa João, né, que morreram, João Paulo II, que é bem antigo este. Então, eles usam os números romanos, tá bom? E, às vezes, em fachadas de prédios antigos, os números do prédio também são representados por numeração romana. Aqui, ó, tem um jornalzinho antigo do Rio de Janeiro. Esse jornal, ele usava números romanos. Olha aqui, ó. Tá vendo? E a unidade de medida de um século corresponde a 100 anos. E eles também usam o número romano para representar, tá? Agora, essa atividade 2, ó. Escreva o ano em que você nasceu usando a numeração romana. Vixe, aí é pessoal. Cada um vai responder o seu, tá bom? O primeiro exercício. Então, você vai ter que olhar lá. Escreve o número do seu nascimento num papelzinho. Ou se quiser escrever nessa parte aqui da folha, pode escrever lá.
2000 e tanto, né? É que eu nasci em 1900, né? Mas vocês nasceram no ano 2000 e alguma coisa aí. Então, vocês vão lá escrever o 2000 e vão representar ele pela numeração romana aqui. No exercício 2, na imagem abaixo, há uma sequência de 4 números romanos. Quais são eles? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, vamos ver. Vamos fazer juntos essa representação romana. Aqui, ó, vou colocar já escrito, eu copiei aqui embaixo para ficar a letra do mesmo tamanho. Vejam. Então, aqui, ó, o primeiro que eu tenho, eu vou colocar aqui, ó, é o X e o V, que é esse primeiro aqui, gente. O X e o V, ele representa, vamos lembrar, o I vale 1 e o X vale 10. Quando uma letra de valor menor vem antes da letra de valor maior, nós vamos subtrair. Se eu tenho aí o 1 e o 10, eu vou fazer o quê? 10 menos 1, que é igual ao 9, tá? Então, o I e o X representam o 9. Vou colocar uma barrinha aqui e vou fazer agora o X. O X, nós sabemos que ele representa o 10, tá bom? E o X e o I? Já que o IX vale 9, o X e o I, nós vamos fazer o quê? Quando uma letra de maior valor, ela vem antes de uma de menor valor, nós vamos somar. Então, aí nós vamos fazer o quê? 10 mais 1, que é o 11, tá bom? E no próximo, a mesma coisa. Olha lá, o X e os dois pauzinhos, que representa o número 10 mais 1 mais 1, 12. Tá? Esta é a representação nos números, como que tá aqui? Indo-arábicos dessa numeração romana que aparece aqui nesta atividade, tá bom? A número 1, depois vocês vão me contar aí, tá? Como que vocês fizeram. Mas eu vou colocar a minha aqui, só para matar a curiosidade de alguns que ficam fazendo cálculo de quantos anos eu tenho, né? Então, vamos lá. Ó, vou fazer aqui para vocês, tá bom? Eu nasci... eu nasci em 1000... Vou colocar aqui em cima, tá? Para ficar mais fácil. Até para vocês poderem fazer o de vocês. Se quiserem fazer em cima para ficar mais fácil, pode fazer. Eu nasci em 1972, tá bom? O número 1, ele é representado, que é o 1000, ele é representado pela letra M. O 9 eu não tenho. Eu vou ter que representar o 9 como, gente? Olha aqui, ó, como que eu represento o 9. O I e o X, não é? Para representar o número 9, porque eu tenho que fazer o quê? Tirar 1 de 10. O número 70 eu também não tenho. Ah, não, gente, desculpa. O número 9 eu vou representar aqui, tem a pegadinha do número, a letra de maior valor e de menor valor. Então, vamos lá, ó. Então, o 1 eu vou representar pela letra M, que é 1000. O 9, ele não está na casa da centena, então ele vale 900, né? Para eu representar o 900, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer 1000 menos 100. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a letra C do 100 e a letra M, porque a letra de menor valor vem antes da de maior valor quando eu quero subtrair. Então, eu vou tirar 100 de 1000. Então, aqui eu represento o número 900, tá? O C e o M. O 7, para representar o 7, eu vou usar o 50, que é o L, e vou usar que é 70, não é? O 7 não está na casa da dezena, então eu vou representar o 70. 50 mais 2x, cada x vale 10. E o 2 eu vou representar pelos dois pauzinhos. Olha como ficou grande o meu número no número romano, o ano que eu nasci, né? Agora você vai fazer o seu, vai marcar aí e depois a gente vai dar risada um pouquinho desse monte de letra aí do ano em que eu nasci, tá bom? Vamos lá. É o último já para eu passar para a lição de casa. Escreva de duas maneiras diferentes, usando algarismos indo-arábicos, como podemos ler as horas dos relógios abaixo.
Então, os indo-arábicos são os números que nós utilizamos, tá bom? Da maneira como nós os escrevemos. Então, aqui, o ponteiro pequeno está apontando, está entre o 3 e o 4, tá? Se ele está entre o 3 e o 4 e ele ainda não chegou no 4, ainda são 3 horas, tá bom? Então, vamos colocar o 3, os dois pontinhos. Vamos colocar o H aqui, que representa, o 3 representa a hora. Os minutos, vamos lá, os minutos é marcado pelo ponteiro grande. Lembra que a gente estudou isso lá no comecinho do ano? Então, aqui, se eu tenho aqui o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, e este ponteiro, ele passou aqui do 7 e foi para o segundo pauzinho. Então, aqui, o 7 nos minutos, ele equivale a 35. Aí, o ponteiro passou 35, 36, 37, então vai ser 3 horas e 37 minutos, ok? Você também pode escrever assim, ó, 3 horas e 37 minutos, tá? Tanto faz escrever de uma forma ou de outra. Ah, pera só um instantinho. Eu ainda posso escrever este número, vamos supor, 3 horas da manhã, eu vou escrever dessa forma como eu já coloquei. Agora, se for à tarde, o 3 ele passa a ser representado pelo número 15. Então, vai ser 15 horas e 37 minutos. Isso é uma segunda forma de ser representado, tá? Que eu também posso escrever desta forma, tá bom? Vamos ver esse outro reloginho aqui. Nesse reloginho, ó, o ponteiro pequeno está bem próximo do 3, a mesma coisa, 3 horas. E o ponteiro grande está bem em cima do 4. E o ponteiro grande, ele marca os minutos. O 4, nos minutos, ele representa o número 20. Então, é 3 horas e 20 minutos, que você pode representar desta forma também. Opa! E uma outra forma de representar aqui o 3 horas e 20 minutos, nós podemos falar o quê? Nós podemos falar que são 3 horas da manhã e 20 minutos. Agora, à tarde, o 3 é representado pelo número 15 e o 20 é o 20 minutos mesmo, tá bom? Essa é uma outra forma de representar este horário, ok? Então, escreva aí na sua apostila. No exercício 4, vamos lá. Maria está lendo um livro cujos capítulos estão numerados com algarismos romanos. Ela está finalizando o capítulo IX. Quantos capítulos faltam para terminar a leitura se a história tem X, X, X e V capítulos? Uau! Vamos lá. Eu vou fazer algumas anotações, tá bom? Então, não dá para fazer de cabeça isso para quem está começando a ver, se aprofundar um pouquinho mais nos números romanos, tá bom? Então, eu sugiro que você também faça as anotações aí, para que fique mais fácil para você ir entendendo. Vamos lá. Então, nós temos aqui, vamos pensar então primeiro no IX, que é o capítulo que a Maria está lendo. Então, ela está no IX. O IX, nós já sabemos o quê? Que o I é 1 e o X é 10. O I sendo de menor valor, a gente vai ter que tirar ele do 10. Então, a gente vai fazer o quê? 10 menos 1, que é igual a 9. Então, o IX, ele é o 9. Vamos colocar aqui, ó. O IX, ele é o 9. Agora, o X, X, X e V. Vamos lá. Cada X vale 10, mais 10, mais 10. E aí, eu venho com a letra I, que representa o número 1, e o V, que representa o número 5. Aí está aquela que nós temos que tirar, porque o I tem o menor valor que o V, que é o 5. Então, eu vou fazer o quê? 5 menos 4. Não, 5 menos 1, tá bom? Que representa o número 4. Vamos ver, ó. 10 mais 10 mais 10, 30, com mais 5, 35, com menos 1, 34. Então, se a Maria, ela está no capítulo 9 e ela vai ler ainda até o 34, nós vamos fazer o quê? O 34, tem 34 capítulos.
e ela já leu 9. Quantos capítulos vão faltar para ela ler? Vão faltar? Aí você pode fazer a continha aí do lado, tá bom? Para conferir, para ver se o resultado que a Pro tá colocando aqui tá certo, que é 25, tá? Arme a continha e faça a continha aí para ver se esse resultado tá certo. Se não estiver, me avisa, a professora tá errado, tá? Então, vejam. Quantos capítulos faltam para terminar a leitura? Faltam 25 capítulos. Opa, aqui. Capítulos. Ó, a acentuação no lugar errado, professora. Capítulos. Ponto. Tá bom? Agora aqui, ó. Estamos no século 21. Vocês sabiam disso? Que nós estamos no século 21. Então, escreva-os em algarismo romano. Então, vamos pensar. Se o 20 não tem na representação dos números romanos, eu vou usar o 10, que é o x. Para representar o 20, eu vou usar o xx. E o 1, eu vou usar... Opa! Desculpa, não deu certo. Vou usar o número 1, tá? Representando o século em que nós estamos, tá bom? Vou explicar a lição de casa já para a gente encerrar. Em casa, vamos fazer registro na numeração romana. Em que ano sua cidade foi fundada? Ah, isso é fácil, hein? Bom, a não ser quem mora em São Paulo. Mas, por exemplo, quem mora em Diadema, já fez a pesquisa de Diadema, sabe em que ano que a cidade foi fundada, vai colocar aqui a numeração romana, tá? Ou, se for São Paulo, a numeração romana do ano em que a cidade foi fundada. Vitória está lendo o capítulo XX e X de um livro. Qual é o próximo capítulo a ser lido? Então, você tem que descobrir que número representa esse, para você poder escrever aqui em numeração romana o próximo capítulo que ela vai ler. Complete a tabela. Do mesmo jeito que eu fiz com vocês aqui, esta tabela, gente, é o que vocês vão fazer aqui, ó. Registro em numeração romana, registro em numeração decimal. O que está em numeração decimal vai representar em numeração romana, tá bom? E o 198, que é a última lição, grife nos textos os dados que aparecem em algarismos romanos. A seguir, escreva-os com algarismos indo-arábicos, que é os números que a gente usa. A cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão, é famosa pelos azulejos dos seus casarões. Então, aqui tem uma foto representativa, né, dos casarões lá de São Luís, do Maranhão, que fica no Brasil, tá bom? Então, elas são muito famosas por causa dessas decorações que eles fazem do lado de fora da casa com azulejos, tá bom? Eles vieram de Portugal no século... Qual século é esse? Aí você vai escrever aqui no algarismo indo-arábicos, ou seja, na nossa numeração decimal, que século que foi esse que esses azulejos vieram de Portugal. A cidade de São Luís foi fundada no século... Que século é esse aqui? Vai escrever qual é o século, tá bom? O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, um dos 12 mais importantes do gênero no mundo, por abrigar as mais raras espécies de plantas da flora brasileira e de outros países. É uma ótima opção de lazer. Foi criado no século por Dom João, príncipe regente do Brasil nesta época. Então, você vai escrever esses dois aqui séculos em numeração indo-arábico. Como não tem espaço, pode colocar embaixo, tá bom? Coloca aqui embaixo desse e embaixo desse. Tá bom, gente? Esta foi a nossa aula de matemática da numeração romana. Qualquer dúvida, me chame, tá? Obrigada e até a próxima.